Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo vamos falar sobre a situação de Carlos Vinícius, a verdade, tudo que acontece hoje nos bastidores da possível contratação do centroavante. Vamos falar também sobre Everton Cebolinha e a SAF no Corinthians vai sair ou não? O que eu tenho de novidade para trazer para vocês? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Então já vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre o mercado da bola. Quero começar aqui com o Everton Cebolinha. Por quê, fiel? Tá tendo muita especulação sobre Everton Cebolinha, aí vocês vêm perguntar nos comentários, e o corintianeiro aqui, ele sempre vem descartando jogadores, não é verdade? Pelo menos aqui, segundo as minhas informações. É lógico que com todo o respeito à pergunta que vocês fazem, eu vou procurar saber se realmente existe algo, porque em algum lugar aí no YouTube vocês viram essa informação. E o que eu tenho para trazer para vocês aqui, neste dia de hoje, é que o Corinthians aí, ele está realmente interessado no Cebolinha, mas só se for o Cebolinha da turma da Mônica, tá? Porque o Cebolinha que joga no Flamengo, não há absolutamente nada entre Corinthians e Cebolinha, tá, fiel? É por isso que eu falo para vocês. Eu não tenho nada contra outros canais que trazem esse tipo de informação. Cara, o sol nasceu para todo mundo tem o direito de trabalhar. Só que vocês têm que analisar o seguinte, vocês têm que saber aonde vocês buscam informações do clube do seu coração, o clube que você ama, porque você de repente vai num canal, um dia, só para trazer um exemplo para vocês, eu achei um absurdo. Tinha uma montagem do Cristiano Ronaldo com a camisa do Corinthians. E o vídeo tinha mais aí, chegando a quase 70 mil visualizações. Ora, fiel, realmente será que ali 70 mil pessoas, 70 mil corintianos acreditaram que o Cristiano Ronaldo poderia estar vindo para o Corinthians? Então são algumas situações que as pessoas têm que realmente pensar. O Cebolinha não é uma coisa tão distante igual o Cristiano Ronaldo. Pode ser até que aconteça um interesse com o mercado da bola abrindo, mas no dia de hoje, na data de hoje, o que eu tenho para trazer para vocês aqui é que não existe absolutamente nada, nada mesmo entre Corinthians e Everton Cebolinha. O Corinthians não negocia com Cebolinha, tá, fiel? Ponto final. Não há negociações, não há nem sequer consulta para trazer o jogador. Por quê? O que o pessoal faz? Como o Corinthians está procurando um jogador de ponta de campo, um ponta direita, um ponto esquerdo, um jogador de drible, de velocidade, que quebra linhas, né? Igual o Vanderlei Luxemburgo fala, aí as pessoas começam aí a procurar jogadores na internet, a colocar jogadores aí para tentar ganhar cliques e likes em cima de vocês. E realmente não é isso que acontece hoje no Corinthians. A realidade do Corinthians, aliás, ela é bem diferente vamos dizer assim, do Corinthians e poder ir lá e negociar um Everton Cebolinha, que está totalmente fora dos padrões hoje do Corinthians, tá, fiel? Seria um baita jogador, mas realmente não existe absolutamente nada, tá? Então vamos falar de realidade? Vamos falar de coisas que realmente existem no Corinthians, porque eu estou cheio de novas informações referente ao centroavante Carlos Vinícius, tá? Porque como um jogador oferecido ao Corinthians assim, um jogador com bastante, vamos dizer assim, um jogador com bastante experiência de Europa, não teve aí nas suas últimas duas passagens no Fulham, e eu esqueci o último clube, passagens que foram muito boas, porém ele estava disputando a Premier League, e mesmo saindo todas as partidas do banco de reserva, ele ainda conseguiu fazer 8 gols, né? E no Benfica e no Tottenham, ele teve aí vamos estipular aí, 50 jogos, 25 gols. Ele fez, não estou falando que são esses números, mas ele fez metade do gol que ele tem de partida. Então é um jogador que pelo negócio que está sendo feito com o Corinthians, veja bem, fiel, não estou falando que o Corinthians tem que gastar horrores no Carlos Vinícius, mas pelo negócio que se apresentou ao Corinthians, é uma oportunidade de mercado. É um jogador que pediu barato, um jogador que se diz ser corintiano, um jogador que tem amizade com o André Ramalho e aceitou baixar o salário, reduziu em 20% sua primeira pedida, que hoje, para ele vir jogar no Corinthians, ele abriu mão de qualquer tipo de luva. Olha, como ele está sem contrato, jogadores costumam pedir uma luva aí para vir jogar. O que é essa luva? Uma bonificação financeira. Olha, eu venho jogar, eu quero 2 milhões, fora a nossa negociação por fora. Isso são as luvas, tá? E ele descartou, não quer dinheiro nenhum, não quer luva nenhuma, ele quer vir só por uma proposta salarial que ele fez, que nada mais é do que um jogador titular do Corinthians ganha. Então, se a gente começar a imaginar um valor de um jogador titular que o Corinthians ganha,
a gente pode começar a imaginar aqui em valores de 700 mil a 800 mil reais. Pelo menos eu acho que essa é a pedida do jogador, que é bem menos do que ele ganhava lá no Fulham. Um jogador de 30 anos de idade, um jogador que chega, na minha opinião, e é uma das melhores apostas que o Corinthians poderia fazer no mercado, seria aí a contratação do Carlos Vinícius. 1000 vezes melhor que o Corinthians investir 3 milhões e meio no Biel, que estava aí por valor de 7 milhões de euros, investir 3 milhões e meio de euros por 50% do valor do jogador. E detalhe importante, tá? Se o Corinthians tinha 3 milhões e meio para pagar para o Sport, não tem aí uma base salarial para pagar para o Carlos Vinícius. Se um clube hoje não tem condição de pagar um salário de 800 mil para um jogador que vem de graça, você pode fechar as portas, porque aí é o fim da picada, é o fim do mundo. Então realmente o Corinthians deve estar esperando perder o jogador para outro clube e o jogador ir lá e cansar de fazer gols, tá, filho? Só que aí eu fui procurar algumas novas informações realmente para entender o que o Corinthians está pensando por trás disso tudo referente à negociação do Carlos Vinícius, e eu tenho três novas informações para trazer para vocês referente ao jogador, tá? Primeira coisa, o Corinthians, ele não descartou o jogador não está descartado. Aliás, no meu entender e também no entender, na minha opinião, de muitos, o Corinthians está em negociações avançadas. Por quê? O jogador já está na fase salarial, o jogador só está esperando o Corinthians falar, beleza, eu te pago aí 800 mil, pode vir jogar. Então, está em negociações avançadas. O Fabinho Soldado disse ao jogador que está esperando o Corinthians negociar alguns atletas para aliviar a folha salarial para o Corinthians poder contratar, como Diego Palacios, como Hector Hernandes, entre outros atletas que não farão mais parte do Corinthians, tá? Corinthians aí que pode também negociar o João Pedro Tchoca, se já não negociou também, porque estava na lista de negociação. Corinthians tem alguns jogadores para negociar que vai aliviar a folha salarial do Corinthians. E muito jogadorzinho que ganha pouco, mas se você for somando aí, dá um salário razoável, se você for somar todos, que o Corinthians vai emprestar para outros clubes arcarem com os salários. Então foi isso que o Corinthians falou primeiramente para o Carlos Vinícius, tá, fiel? Segundo, o Corinthians está estudando realmente se é benéfico. Por isso que o Corinthians ainda não foi lá. Porque se é uma situação salarial, o Corinthians vai lá e fala, vamos pagar, beleza, a gente se vira aqui. Beleza? Porque 800 mil reais não é o fim do mundo para um clube de futebol do tamanho do Corinthians. Então, o Corinthians está pensando se hoje é benéfico o Corinthians contratar o Carlos Vinícius, porque hoje não é a posição que o Corinthians procura no mercado. O Corinthians não procura um centroavante hoje, o Corinthians procura um atacante de ponta, tá, fiel? O Corinthians não busca um centroavante. Então, na cabeça do Corinthians, não estou imaginando isso, tá, fiel? Estou falando que isso é informação. Eu não estou opinando agora, eu estou informando vocês. Isso é informação. Então, na cabeça do Corinthians, eles estão pensando que o Corinthians lá na abertura do mercado, no meio do mercado, até antes, vai começar a negociar com o ponta, e realmente esse salário que pagaria para o Carlos Vinícius, não seria melhor o Corinthians usar esse salário para pagar o ponta que o Corinthians vai negociar? Não sei por quais valores ainda, mas o Corinthians está buscando um ponta no mercado, um jogador de beirada de campo. É o que o Dorival Júnior está exigindo hoje. Um jogador de mano a mano, um jogador que tem um drible como sua principal característica. Então a situação é o seguinte, será que o Corinthians compensa pagar o salário para o Pedro Raul? Compensa pagar o salário para o Carlos Vinícius, sendo que o Corinthians pode amanhã ou depois ter uma negociação com um ponta e precisar desse dinheiro que seria para o Carlos Vinícius, que não é da posição, para pagar um ponta? Essa é a segunda questão que o Corinthians, que está na mesa, tá, fiel? Está na mesa que o Corinthians debate aí essa situação. E a terceira situação que o Corinthians comenta sobre o Vinícius é o Pedro Raul. Mas como assim, corintianeiro? Pedro Raul está no Ceará. Tudo bem, fiel, mas é informação, não estou opinando. O Pedro Raul no Ceará está fazendo um bom futebol. O Corinthians pretende trazer o jogador que vence o contrato em dezembro agora. Então, no final do ano, o Pedro Raul volta para o Corinthians. Porque o Corinthians não vai vendê-lo para o Ceará. Ainda mais se ele continuar fazendo gols do jeito que está. E o Ceará não tem condições financeiras, repito, o Ceará não tem condições financeiras de fazer a aquisição do Pedro Raul, de pagar os valores que o Corinthians pagou.
E o Pedro Raul é outra situação que preocupa, porque o Pedro Raul, além de voltar, aí o Corinthians vai ter dois centroavantes, o Pedro Raul e o Carlos Vinícius, e o Pedro Raul ganha muito também, o Pedro Raul ganha 800 mil reais. Então o Corinthians já está pensando daqui a alguns meses à frente, e não é errado pensar, se aí vai ficar com o Pedro Raul ganhando 800 e com o Carlos Vinícius ganhando mais 800. São dois centroavantes da mesma posição e dois jogadores que o Corinthians não procura nesse momento a posição de centroavante, tá, fiel? Então o Corinthians analisa esses 3 pontos negativos que seria hoje trazer o Carlos Vinícius. Porém, as negociações ainda estão avançadas. O Corinthians não descartou o jogador e realmente, se o Corinthians conseguir nos próximos dias negociar o Palácio, o Hector Hernandes, esses jogadores que ganham bem no Corinthians e emprestar alguns jogadores aí, o Corinthians tem a grande chance de fechar com o Carlos Vinícius. A grande questão aqui é se o mercado vai esperar o Corinthians fazer esse tipo de negociação. Se o mercado vai esperar o Corinthians aí negociar o Palácios, negociar o Hector Hernandes, emprestar algum jogador, o Atlético Mineiro já está interessado no jogador, amanhã ou depois pinta outro clube e vai lá, faz uma proposta e o jogador vai jogar. Porque o jogador começa também... Desculpa, fiel. O jogador começa também a se sentir desvalorizado. Porque o clube aí ele já baixou, ele já fez uma oferta, já baixou por 20%, ele quer jogar no Corinthians, tem ótimas referências da torcida através do André Ramalho, ótimas referências do clube. Tá essa guerra política, mas os salários ainda estão sendo pagos em dias, tá? Alguns atrasos dos direitos de imagem, mas estão sendo pagos em dia. Então ele quer vir jogar no Corinthians, por ter amizade com o André Ramalho e por dizer ser corintiano. Só que realmente essa situação, esses pontos que eu trouxe para vocês aqui agora, eles são aí, que estão sendo obstáculos hoje para o Corinthians não ter fechado com o jogador. Eu vou ser bem sincero, agora eu vou dar a minha opinião, tá, fiel? Agora não é informação. O Corinthians, se você não ter, é da mesma posição, não é a posição que o Corinthians procura, porque o Pedro Raul vai vir em dezembro. Isso aí são obstáculos de um time quebrado financeiramente. Porque é um jogador que se apresentou como uma oportunidade de mercado. Ele apresentou como uma oportunidade. E como uma boa aposta, como toda boa aposta, vale a pena o Corinthians investir, porque é uma aposta, não para vendas futuras, mas para ajudar o Corinthians futebolisticamente agora. Porque ele é um jogador com experiências na Europa, ele é um jogador forte, é um jogador bom, não é um centroavante lentão, aqueles jogadores lentão, apesar de ter 1,90 m, é um jogador até rápido, um jogador que faz bastante gol de cabeça, é um centroavante bom para o Corinthians contratar, é uma aposta válida. Então esse sim seria uma aposta bem mais válida do que foi o Pedro Raul na época que o Corinthians o contratou lá do Toluca do México, que estava jogando nada lá, paradão de tudo, e o Corinthians foi lá e contratou por 800 mil, salário e 4 anos de contrato. Carlos Vinícius nem teria 4 anos de contrato. E nós nem sabemos se realmente é os 800 mil. Pode ser menos. Então, realmente, essa situação do atleta é uma situação que está se apresentando como uma grande oportunidade e o Corinthians não está aproveitando. Esses obstáculos são válidos você pensar nisso. Mas, como eu disse, é de um clube defasado financeiramente. Porque, não, vamos trazer o cara, vamos pagar aí os seus 700, 800 mil, e se não der certo a gente negocia, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Mesmo que ficar encostado lá, porque a gente não pode cravar que vai chegar e arrebentar. Traz jogador ficou encostado? Olha, foi uma aposta válida que tentamos, mas não deu certo. E se o jogador vem e começa a arrebentar de fazer gol, meu irmão? Um jogador com experiência de Europa, um jogador de Benfica, um jogador de Tottenham, um jogador de Fulham, um jogador de PSV, um jogador alto, um jogador forte, se ele começa a arrebentar de fazer gol, e aí? Perdemos um jogador aí de graça que quis vir para o Corinthians por um outro clube. Realmente é isso que pode acontecer e é isso que eu tenho para trazer de atualizado para vocês referente ao centroavante, tá? Deixa eu acelerar aqui, a gente podia ficar falando do Carlos Vinícius aqui, cara, um tempão, porque tem muita coisa que tem mesmo, tá? Mas deixa eu acelerar, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Fiel, outra coisa que eu quero trazer para vocês referente à SAF, tá? Tem muitas pessoas aqui que elas têm o costume de comentar só pela capa. A pessoa vê a capa do corintianeiro, vai lá, tá vendo Cebolinha lá. Aí o primeiro comentário lá, mentiroso, Cebolinha não vai vir jogar no Corinthians não. Eu falo, cara, mas você assistiu o vídeo? Eu tô descartando o Cebolinha. Então a pessoa comenta antes de assistir. Então eu volto a trazer para vocês aqui. Em nenhum momento do canal do Corintianeiro,
Quando eu coloquei a Vic Safra, né, que faz parte da família, da mulher mais rica do mundo, do país, segundo a Forbes, né? Ela, em nenhum momento eu trouxe a informação, fortuna avaliada em quase 90 bilhões de reais, eu nunca trouxe 20 bilhões de dólares, que daria 90 bilhões de reais. Eu nunca trouxe a informação que ela está fechando com o Corinthians ou está negociando. O que eu trouxe de informações sobre a Vic Safra é que os torcedores do Corinthians invadiram as redes sociais dela pedindo para ela comprar o Corinthians. Não foi o que eu trouxe para vocês? Quem acompanha meu canal, comentem aí. Aí as pessoas falam, olha, eu fui procurar saber, não existe nada. Ou eu perguntei no canal do fulano, o fulano falou que não existe nada. Fiel, que dia que eu trouxe para vocês aqui que ela está conversando com o Corinthians, está negociando para o Corinthians se tornar uma SAF? Nunca. O que eu trouxe para vocês é que vai ter uma reunião agora, dia 9 de julho, aí com Ronaldo e Andrei Sanches, para discutir termos, se seria conveniente hoje o Corinthians fazer um sistema de SAF híbrido. Nunca trouxe aqui também que vai fechar, trouxe que há uma reunião. Então, para a gente colocar um ponto final de vez nessa história de SAF, eu não acredito que o Corinthians vai virar SAF. Eu não acredito que o Corinthians vai virar SAF hoje nem amanhã. Porém, essa situação do Ronaldo com o Andrei Sanches, eu fiquei com medo, tá? Fiquei com medo. Pode ser que não dê nada, mas eu fiquei com medo porque aí você está falando de pessoas afins de renovação e transparência, Andrei Sanches, renovação, e Ronaldo, que são muito aí íntimos, tá, Fiel? São bastante aí amigos, com uma renovação e transparência que é composto, como Conselho Deliberativo, que é composto por renovação e transparência. Aí sim é perigoso acontecer algo, tá, Fiel? Porque realmente eles são unidos, né? É diferente de chegar um empresário de fora, ou se realmente a Vic Safra chegasse para fazer uma proposta de SAF para o Corinthians, aí sim ele não ia com certeza acontecer nada, porque o Conselho Deliberativo não vai querer vender o Corinthians sabendo que eles aí não vão ser beneficiados, os vagabundos. Mas agora, como tem pessoas afins ali, com Andrés, Ronaldo, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Mas mesmo assim eu duvido muito, tá, Fiel? É muita grana, cara. A não ser que eles aprovem uma coisa estipulando um valor e na realidade é outro, mentindo só para eles se tornarem donos. Falando de renovação e transparência, eu não duvido nada, meu irmão. Eu não duvido nada. Olha, vamos vender o Corinthians aí por 10 bilhões. É o preço do Corinthians. Beleza, lá, eles pagam 2,8 bilhões. A gente nunca vê. Isso pode acontecer, tá, Fiel? Isso pode acontecer porque eles realmente não valem nada, tá? Mas eu acredito que ainda isso vai dar chão. Qualquer pessoas de fora, qualquer tipo de empresário de fora não vai acontecer de ter SAF no Corinthians. Eu nem gosto de aprofundar nesses assuntos, porque eu sei que o Conselho Deliberativo nunca vai votar a favor, porque nunca vai ser benéfico para eles perder o Corinthians aí, que são, vamos dizer assim, o meio de sustento deles. Realmente é isso. São cargos sem fim lucrativo? São, mas é o meio de sustento deles. Agora, como? Como que é o meio de sustento deles se é sem cargo lucrativo, corintianeiro? Só você olhar as dívidas que o clube tem. Eu acho que isso responde todas as perguntas. Certo, Fiel? Então, quero agradecer demais sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!